Horas mais 17 minutinhos, voltamos com o Bom Dia Litoral dessa quarta-feira. Telespectador, eu cometi um ato falho. Eu deveria, antes de ter saído para o intervalo, ter comentado com você que a edição de hoje do quadro Direito do Consumidor, ela é imperdível, porque vai trazer informações para você, não só no que diz respeito ao seu papel como consumidor na sociedade, mas como cidadão. O quadro Direito do Consumidor de hoje pode te ajudar. E você vai entender o porquê a partir de agora. Nessa quarta, eu converso com o Dr. Maurício Vitor, de forma virtual, aqui no Bom Dia Litoral. Ele vai participar lá de Curitiba e vai trazer informações importantes para os consumidores, mas, acima de tudo, para a sociedade, né, doutor? Muito bom dia, seja bem-vindo. Já começo a nossa conversa falando sobre alguns direitos que a população tem e não faz ideia. A começar por uma situação que aconteceu, inclusive, aqui no Paraná. Uma pessoa com câncer precisando de um tratamento especializado, de remédios caríssimos, conseguiu na justiça com que a União, ou seja, o governo federal, com o estado do Paraná, que esses órgãos, que essas entidades, elas acabem pagando pelo remédio, ou seja, ela vai ter esse tratamento através do governo ou dos governos. E é muito importante que a população tenha o conhecimento que, a depender da gravidade da doença, pode sim ter o tratamento custeado pela União, pelo Estado, né, doutor? Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pierre, bom dia a toda a equipe, bom dia aos nossos queridos telespectadores. De fato, há muitos casos como esse que você menciona, Pierre. O que acontece no geral? Nós temos um sistema universal de saúde. E como o sistema é universal, ele está obrigado a atender a todos indistintamente. No entanto, existem regras e limitações de ordem técnico-financeira. Muitos dos medicamentos postos no mercado, muitas das vezes, ainda até em forma experimental, não são aprovados pela Anvisa ou pelos órgãos competentes para aquisição, consumo e utilização pelo Sistema Universal de Saúde. Desse modo, algumas doenças, geralmente essas com maiores complicações, como o câncer, hepatite C, Alzheimer, elas detêm já medicamentos em estudos ou às vezes já com pesquisa avançada e até mesmo com pesquisa comprovada que ainda não estão no cardápio, no catálogo, à disposição do Sistema Único de Saúde, o Sistema Universal. E as pessoas acometidas dessas doenças, que precisam de tais medicamentos, às vezes, como única forma de fato, você corrigir aquela doença, sarar daquela doença, e às vezes até nem sarar, às vezes até simplesmente conseguir ter uma sobrevida com alguma qualidade, elas não têm acesso direto ao medicamento por conta dessas normas e limitações. A não aprovação ou a não aquisição desse medicamento pela rede pública universal de saúde. Acontece que nós vivemos em um país em que, segundo a Constituição Federal, todos devem ter até esse acesso à saúde. E o acesso à saúde não é você ter um tratamento meramente paliativo. Nesses casos, os médicos, né, a equipe médica que atende o paciente, pode determinar e entender que aquele paciente somente pode ser tratado com determinado medicamento que ainda não se encontra disponível na rede pública. Desse modo, a alternativa ao nosso cidadão, ao consumidor, e nesse caso o cidadão, né, que precisa de tratamento, Pierre, é realmente o acesso ao Poder Judiciário através de uma ação judicial como a que você citou. Há um exemplo claro, né, que a Justiça Federal divulgou nessa semana, mas não são poucos os casos. Há, inclusive, Pierre, casos em que as defensorias públicas promovem ações coletivas para a aquisição de medicamento pelo sistema de saúde para tratamento das pessoas. Não é todo e qualquer medicamento, porque existem, sim, medicamentos que são tidos como eficientes, mas ainda estão em testes laboratoriais, em experiências científicas,
E muitas das vezes o sistema judiciário, nestes casos, não autoriza até que haja realmente uma resposta positiva. Por quê? Porque esses medicamentos são extremamente caros e a aquisição para um paciente que eventualmente não tem o efeito que se pretende ter, poderá trazer prejuízos a todo o sistema, a outros pacientes que são medicados com medicamentos de menor custo. Mas é sim, e é preciso que o nosso telespectador, em situações que envolvam a ele próprio, familiares, conhecidos, esteja atento a isso. Quando o médico demonstrar ou exigir que o tratamento seja com determinado medicamento, que somente aquele medicamento trará o efeito desejado para a saúde do paciente, e o sistema não fornecer esse medicamento de forma voluntária, deve buscar a proteção e a garantia do Poder Judiciário, pois lá há grandes chances de que isso seja corrigido e haja uma decisão judicial favorável aí para que a pessoa, o cidadão, pagador de impostos, né, possa se beneficiar de um tratamento já existente e que pode lhe dar, se não a cura, uma qualidade de vida digna para poder permanecer em sociedade. Muito importante ter ciência desse direito. Agora, doutor, um direito também que a depender da situação da pessoa ou da gravidade de uma doença ou até mesmo de algum diagnóstico especializado da pessoa possuir ou de algum ente querido muito próximo possuir algum tipo de síndrome, diz respeito ao saque do FGTS. Então, contribuintes que têm o FGTS, pessoas que contribuem para o Fundo de Garantia por tempo de serviço, né, FGTS, essas pessoas têm direito, em alguns casos, a esse saque. E, por vezes, é também preciso entrar na justiça para solicitar esse auxílio que pode, esse saque que pode auxiliar no tratamento de uma doença, né? Também, Pierre. Veja, o Fundo de Garantia é uma verba, é um valor que o próprio trabalhador faz em seu favor, né? No entanto, existem regras específicas para o seu saque, né? Aquisição de casa própria, algumas doenças pré-determinadas já contam com esse benefício, mas algumas outras situações da vida ainda não contam. E lembrando, né? O Fundo de Garantia é acumulado pelo próprio trabalhador. Então, o trabalhador que trabalha com carteira assinada pelo regime CLT, ele faz o depósito todo mês de um determinado valor para o seu fundo de garantia de tempo de serviço. Não é o caso dos servidores públicos, não é o caso dos liberais, não é o caso dos autônomos, mas é o caso dos trabalhadores pelo regime CLT. E esse fundo fica lá, reservado à disposição do governo, é bom que se diga, né? E o governo tem o compromisso de aplicar aqueles valores para que eles sejam corrigidos para, nos casos de saque, o trabalhador poder utilizá-lo com o valor de face adequado e não ficar lá sem correção. No entanto, há muitos casos da vida comum das pessoas que podem ensejar o direito a esse saque. Alguns já previstos em lei e outros não, mas que podem se assemelhar aos casos previstos em lei. Você referiu-se aí a um caso da Justiça Federal para o caso de medicamento, e a mesma Justiça Federal recentemente vem de decidir que um pai de um filho com síndrome de Down, e é bom a gente referir-se a isso, né, no dia de hoje, já que passamos pelo Dia Internacional neste tema, ele teve o direito garantido também pelo Poder Judiciário ao saque do Fundo de Garantia por conta da similitude e do problema recorrente que ele tem. Qual é o problema? O problema é que o filho com síndrome de Down não tem um atendimento adequado na rede pública e ele precisa buscar esse atendimento na rede particular. Qual é a necessidade? A necessidade é de ter acompanhamento fonoaudiólogo, psicológico, terapeuta, para o desenvolvimento integral dessa criança. Como vimos em reportagem momentos antes aí, toda pessoa tem potencial para se desenvolver.
mas precisa do tratamento, da forma adequada para fazê-lo. Como a rede pública não propicia para certos casos, né, para certas situações da vida diária, da vida comum do cidadão, para certas situações específicas, há a possibilidade do cidadão assegurar-se no Poder Judiciário desta garantia. E, como eu disse, o Fundo de Garantia pertence ao trabalhador. Então, é justo que ele, pelos meios mais acessíveis a ele, né, e se não for possível que seja pelo Poder Judiciário, tenha o direito ao saque para garantir o tratamento a si ou aos seus familiares da forma mais adequada com um recurso que lhe pertence, nesse caso em particular, Pierre. Então, o cidadão precisa saber, e hoje há obras literárias que ajudam o cidadão a buscar esses recursos, há artigos de internet, mas principalmente aos cidadãos acometidos ou com situação similar ou conhecidos com situação similar, aconselhamos sempre: procure pela Defensoria Pública, pelo PROCON, pelo Ministério Público ou por uma sede da Ordem dos Advogados do Brasil na sua cidade para buscar o atendimento de um profissional que possa lhe assessorar nessas questões e garantir aí o pleno direito e acesso a uma vida integralmente digna com os recursos que lhe são disponibilizados, seja de forma pública ou seja os seus próprios, como nesse caso do Fundo de Garantia, Pierre. Muitíssimo obrigado pela participação, doutor. Um grande abraço, até semana que vem. Eu é que agradeço a todos vocês, aos nossos telespectadores. Até a próxima semana, se Deus quiser. Um forte abraço. Um abração. Olha só, vamos para um rápido intervalo comercial, fica por aí e já voltamos com mais informações no Bom Dia Litoral de hoje. Daqui a pouquinho, informações sobre